Bom, e agora vamos às dicas práticas na agricultura. Dicas práticas na agricultura. Oferecimento Yara Fertilizantes. E dando continuidade nas nossas dicas dentro do laboratório, onde nós saímos lá da lavoura, como sempre fizemos, e viemos para dentro do laboratório, queria saber do Saraiva, que é um engenheiro agrônomo responsável e conhecedor de nutrição de planta. Saraiva, qual a importância demonstrada aqui para que o produtor tenha uma boa nutrição, uma boa adubação na sua lavoura e tenha a soja perfeita? Bom, Sérgio, nós vivemos num país tropical que os nossos solos naturalmente são de baixa fertilidade. Então, normalmente, pensando em altos níveis de produção, é importante que o produtor complemente ou faça uma adubação para fornecer nutrientes que normalmente no solo ele não vai encontrar, ou pensando em repor, em fazer a manutenção daquilo que ele está levando embora da lavoura quando ele colhe. Lembrando que para ele saber o que está faltando, análise de solo. Análise de solo é o começo de tudo, né? Para ter a maior eficiência em relação ao seu investimento, tudo começa por uma boa análise de solo, um bom diagnóstico e uma boa recomendação de um engenheiro agrônomo, acompanhada de práticas de suporte que podem ajudar a aumentar a eficiência dos fertilizantes, como calagem, como gessagem, que são práticas que podem ajudar a aumentar a eficiência. Agora, quando ele chega no momento de tomar a decisão, que é o que a gente está vivendo hoje, o produtor vive nesse atual momento uma fase de planejamento da safra verão. Apesar de a gente estar um pouco já longe, ele já começa a pensar nisso. Na hora de escolher o fertilizante, é importante que ele leve em consideração alguns pontos, como por exemplo, em primeiro lugar, olhar muito o que ele deve aplicar, fazer esse diagnóstico com análise, se questionar em relação à qualidade do produto que ele vai adquirir. Nem sempre o produto mais barato é o produto que vai ser mais eficiente, tá ok? Ele tem que cuidar em relação a muitas opções no mercado que podem acontecer, de produtos aí de baixa qualidade que não vão entregar o resultado que ele espera na lavoura. E na escolha dos elementos, o que a gente quer mostrar aqui, de um modo geral, é que na ausência de determinados nutrientes que são considerados essenciais, a planta pode não se desenvolver adequadamente. Mostra pra gente então a ausência de cada... Então, aqui em primeiro lugar a gente tem o nitrogênio, uma planta de nitrogênio onde você vê a deficiência, esse amarelecimento, um baixo desenvolvimento radicular. Na sequência a gente tem o fósforo, que também é um nutriente muito importante, é um dos mais limitantes para a produção, tá? E a ausência de fósforo a planta não vai se desenvolver adequadamente. Ao lado do fósforo a gente tem o potássio, que também é um elemento que ele tem que cuidar muito na adubação, porque senão a planta não se desenvolve adequadamente. Temos o cálcio. Aqui no cálcio a gente nota um impacto grande na questão de crescimento de raízes, tá? O magnésio, que é um elemento que via adubação normalmente ele não vai trabalhar, mas é um elemento que via calcário, por exemplo, ele pode fazer o aporte necessário. O enxofre, que é um elemento muito difícil de trabalhar. Nos nossos solos a gente normalmente vai encontrar níveis de deficiência, então é um elemento que ele tem que trabalhar e cuidar na adubação de semeadura, porque é um elemento que normalmente falta no solo. E aqui a gente tem a nutrição completa, A gente tem a planta completa, bem nutrida, com bom desenvolvimento radicular, com bom desenvolvimento de parte aérea, que é o que a gente quer buscar no processo geral, Uma soja sim, uma soja bem desenvolvida. Quando a gente fala dos nutrientes e tal, o que a gente quer trabalhar é isso. Então, a gente tem aqui, na sequência, a gente falou dos macronutrientes, agora a gente vai falar dos micros, Então, nós temos aqui o exemplo do manganês, que é um micronutriente, exigido em menores quantidades, mas que é muito importante. Vocês podem notar a deficiência visual, essa clorose internerval nas folhas mais novas do manganês. Isso afeta desenvolvimento e produção. Ao lado, o boro, que também é um elemento que normalmente no solo a gente tem em baixos níveis, tá? É importante ele colocar na adubação e tem um impacto grande em crescimento de raízes e da planta como um todo. Normalmente o boro é um elemento que quando ele falta, a planta vai ficar a folha enrugadinha. E por fim aqui o último, o ferro, que é um elemento que no nosso solo é mais abundante, mas que de modo geral ele pode, se faltar, acontecer esse aspecto que vocês estão vendo aí. Agora, é muito visível a diferença na folha, de altura, de raiz, com relação à planta ideal, Exato. Esse é o objetivo do trabalho em si. Mostrar de uma maneira visual, como a gente comentou nos outros
capítulos que existe um impacto e isso pode acontecer se o produtor não trabalhar bem a adubação. Então eu destacaria para a gente fechar, né? Na adubação de semeadura, nitrogênio, fósforo, potássio são elementos que não podem faltar, acompanhados de cálcio e enxofre, os macronutrientes, e mais zinco, boro e manganês. São elementos que a gente tem que cuidar e não abrir mão na adubação de semeadura da soja para que ela possa ser uma soja sadia, né, que expresse o seu potencial produtivo, uma soja que entregue o resultado esperado que o produtor planejou.